O mundo não espera que as coisas aconteçam na hora que você quer. Existem ciclos e o universo é feito de ciclos. E a única coisa que é constante nesse mundo é a mudança. 5 anos atrás, a imigração em Angola era muito mais fácil, mas os angolanos encontravam desculpas nos seus discursos que não havia dinheiro para emigrar é difícil, viver em Portugal é difícil ou qualquer parte do mundo. Mas conseguimos ver que quanto mais Angola piora, mais as pessoas conseguem dinheiro para emigrar. Como é que isso é possível? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar 3 grandes fatores que fizeram com que nós angolanos ficássemos no mundo da imigração. Primeiro, falta de conhecimento. Nós viemos de gerações que a informação não era tão fácil partilhada. Para além disso, nós falamos uma língua que não é globalmente conhecida, como o português. Aí tu vais te perguntar, mas o Brasil? O Brasil sim é um grande influenciador na expansão da língua portuguesa. Mas o Brasil basicamente sobrevive de conteúdos vindos dos Estados Unidos. Quer dizer, nós angolanos ou moçambicanos ou whatever, para recebermos uma informação que move o mundo, nós temos que esperar um brasileiro traduzir para a gente entender que aquele conhecimento existe. Que significa que um conhecimento que foi lançado a semana passada só chega em Angola depois de 3 meses. E quando o conhecimento chega na mão de pessoas depois de 3 meses, o conhecimento está saturado. E nos finais de 2000, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje. E nós basicamente sobrevivíamos de canais televisivos. E canais televisivos não passavam dicas diretamente como se passa no YouTube. E aí, a vida de muitos ficou na esperança de um dia, quem teve a oportunidade de ter a informação em mão, o tio, o primo, o amigo, o sobrinho, chegar para eles e passar a mesma informação. E a nossa vida era mais na dependência do que outra coisa. Graças ao desenvolvimento do país em setores como tecnologia de informação, a informação em si começou a ter uma nova forma de propagação. Graças ao surgimento das redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube, os angolanos começaram ou passaram a ter informação em apenas um clique. Esse mesmo clique que mostrava a vida de pessoas que eles mesmos se identificavam, visto que na época as únicas pessoas que tinham a possibilidade de viajar da Angola para um país na Europa ou América eram apenas os ricos. Hoje o angolano entendeu que, independentemente da sua classe social, nível acadêmico ou situação financeira familiar, ele consegue chegar e atingir os mesmos objetivos que alguém que veio de uma família com imunidades. Coisas que já eram muito comuns em países como Nigéria, África do Sul, Ghana, Togo, Ivory Coast, entre outros. Só para resumir, que conhecimento lidera ignorância. Continue estudando, continue investigando, que tu conseguirás informações necessárias para alcançar os seus sonhos. Segundo, mente positiva ou ser positivo. A mente positiva é uma das forças motrizes para o desenvolvimento e sucesso de um ser humano, visto que a maior parte dos livros que são best-sellers, que falam de empoderamento e sucesso, dificilmente te ensinam como fazer dinheiro, mas pensar como um milionário, pensar como um bem-sucedido. A maior parte dos angolanos, para tomar uma decisão, sempre precisam ver alguém que já tomou. E isso é uma natureza do ser humano. E essa natureza vai continuar até os fins dos tempos. Mas eu só para te dizer que, se tu esperas alguém tomar uma decisão sobre aquilo que tu poderias tomar primeiro, aquela pessoa tem vantagem. Isso não só na vida, mas em termos de negócio.
Se tu tiveres que esperar sempre alguém tomar as decisões primeiro, como tratar no passaporte, ir para a embaixada, contactar a agência de imigração ou qualquer outra coisa que te beneficie, aquela pessoa tem vantagens e isso pode ser muito perigoso, porque não importa o quão próximo tu és daquela pessoa, aquela pessoa pode simplesmente não voltar e te dar informação. Aí, aquela pessoa começa a viver o teu sonho, chega para o país que sempre quiseste chegar e faz o dinheiro que sempre quiseste. E vais começar a invejar e dizer que aquela pessoa é malike, não quis te ajudar, basou, tivemos juntos, viemos da merda juntos e simplesmente aquela pessoa decidiu fazer a sua rota sozinha e conseguir as oportunidades que conseguiu e te abandonou. A pessoa não te abandonou, a pessoa não te odeia, simplesmente a pessoa sentiu que você não está na mesma frequência que ela. E isso é muito normal. E só para dizer que as oportunidades e as portas não ficam abertas para sempre. Se tu esperares o momento certo, o dia certo para você tomar a decisão, pode-se dar o caso que aquele tio já não trabalha no sítio X, aquele link já não funciona, aquele cota que fazia os passaportes rápido ou te ajudava no processo rápido já não está. Aquele cota que tinha um primo que vive na Tuga, vive na Alemanha, vive na Inglaterra, que poderia te dar uma carta de chamada, já não existe, porque simplesmente as portas fecharam, as oportunidades se foram. E aí vais te frustrar e vais entender que eu nasci para ser assim e acho que alguém está me perseguir. Vais começar a culpar os teus tios que vivem nas aldeias, teus tios que vivem no mato, que estão a te feitiçar, estão a te procurar num sonho e whatever. Mano, a mente positiva é a força motriz para o sucesso. E o terceiro e último é força de vontade. Força de vontade. A força de vontade, num português terra a terra, é mais ou menos fazer as coisas quando sentes que não queres fazer. Ou quando sentes que não há esperança, não há uma luz no fundo do túnel. Basicamente, quando todas as portas parecem se fechar, você ainda acreditar e fazer com que essas portas nunca se fechem. Tipo, sacrificar momentos de lazer, gastos desnecessários e ambientes desnecessários porque tu entendeste a tua missão de vida, o teu foco. Tu queres sair da Angola, tu queres uma vida melhor, tu queres chegar em locais que tu consigas proporcionar na tua família uma vida diferente do que eles têm agora. Se tu não tiveres força de vontade, tu vais acabar. Não importa se tu tens o conhecimento certo, tens uma mente positiva. Se tu não tiveres força de vontade, você não vai chegar a lado nenhum. E a força de vontade vem com muito sacrifício. E eu falo de mim, eu hoje vivo nos Estados Unidos e eu não tive família ou tio que me trouxe. Eu vim simplesmente porque eu tive força de vontade e conhecimento certo e a mente positiva. Eu apliquei esses 3 métodos e eu tive que sacrificar momentos de lazeres em Angola. E nós sabemos que no país que a gente vive, independentemente de África, Ásia ou América, o mundo de entretenimento é muito forte. Às vezes as pessoas tendem a cair nessas armadilhas de que não, vou gastar só 50 mil, depois vou repor. Vou gastar só 7 mil, depois vou repor. Aquela dama quer vir no cubico, tem que comprar um compal, umas birras, vou ter que gastar naqueles 5 mil. Só que cada vez que tu gastas daquele teu valor, tu estás a matar o teu sonho. Você tem que entender isso como matar o teu próprio sonho. Tu estás a tirar um dinheiro que é para o teu futuro, o teu maior objetivo, e tu estás a gastar por momentos simplesmente burros. Acredita em ti, tenha fé que as cenas darão certo. E talvez um dia teremos a oportunidade de nos encontrar pelo mundo. Eu sou o Wi-Fi do bairro e esse foi mais um episódio para vocês. Subscreva e deem um like no vídeo. Muito obrigado.